Boa noite para todos. A palavra de Deus nesta noite está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso 22, e fala da experiência de um jovem rico que procurou Jesus para esclarecer algumas dúvidas relacionadas à sua fé. E esse jovem, ele era muito rico, tinha muitas propriedades, mas era um jovem virtuoso. Ele nasceu numa família que servia a Deus, o instruiu, nos preceitos da religião judaica e no rigorismo da religião. E o que dá a entender o texto, inclusive, é que esse jovem ele pertencia à seita mais severa da religião judaica, que era a seita dos fariseus. E ele, naturalmente, vivendo ali, sendo contemporâneo de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, da sua doutrina. Ele, nos seus passeios, nas suas andanças pela cidade, certamente observando até de longe, para não se comprometer, ele podia ouvir, supõe-se, as mensagens de Cristo. Ele observava o rosto das pessoas que seguiam a Jesus, o semblante descontraído, alegre, feliz. Nós lembramos aqui que quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, quando ele terminou, é aquela sensação assim, estava tão bom, por que acabou? As pessoas estavam maravilhadas, ficaram ali um tempo ouvindo todos os ensinamentos de Jesus, a suavidade com que Jesus entregava a mensagem do Pai, com que ele revelava a verdade que liberta, que ele interpretava inclusive os preceitos da lei segundo a perspectiva da graça que ele veio trazer. O Evangelho de João diz isso, O Evangelho de João diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E também, no mesmo Evangelho de João, diz que nós conheceríamos a verdade e que a verdade nos libertaria das crenças limitantes, nos libertaria das ideias errôneas, distorcidas a respeito da fé, a respeito de Deus, a respeito do reino de Deus. Então, aquele jovem, ele começou a refletir e a medir a qualidade da sua fé em relação àquilo que ele estava enxergando ali na popularidade de Jesus, na simplicidade de Cristo. Cristo não tinha uma sinagoga para ministrar a palavra de Deus. Qualquer lugar era um púlpito. Subiu ao monte, no cume do monte, ele pregava, as pessoas se reuniam e ouviam. Perto do mar, ele entrava num barco, pedia para afastar um pouco, as pessoas se reuniam na praia e ouviam. Então, onde Jesus estava, ele tinha a autoridade do Espírito Santo para entregar a palavra de Deus, Não com o intuito de julgar as pessoas. Ele mesmo disse que ele não veio para julgar ninguém, ele veio para salvar. E às vezes ele veio para nos salvar de nós mesmos, porque às vezes nós mesmos é que provocamos todo tipo de tribulação, de adversidade, de dificuldades que nós enfrentamos numa relação de causa e efeito. Às vezes nós somos punidos pelas decisões erradas que tomamos porque não temos uma direção, nós não temos os nossos olhos postos no reino de Deus, mas os nossos olhos estão postos na materialidade dessa vida.
Nós só conseguimos enxergar necessidades humanas. Só nos aproximamos de Deus para pedir. Muita gente se relaciona com Deus pelo que Ele tem para dar e não porque ama Deus. Isso aí é uma coisa assim muito séria. Então, aquele jovem, ele chegou à conclusão que faltava alguma coisa. Aquela alegria que as pessoas manifestavam ao lado de Jesus faltava para ele, apesar de toda a sua religiosidade. E num dos raros momentos em que Jesus estava assim, sozinho, ele se aproxima de Cristo. Diz a palavra, em alguns textos, que ele se ajoelha diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que hei de fazer para lhe dar a vida eterna? E em resposta aos anseios daquele jovem, Jesus o faz lembrado da lei. Guarda os mandamentos. E o jovem pergunta: quais? E Jesus cita alguns mandamentos da lei relacionados ao homem. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Né? E o jovem então diz: eu tenho observado isso desde a minha juventude. Como se ele quisesse dizer: eu sou um estrito observador da lei, mas não sinto segurança. Diante do que eu ouço falar a respeito do Senhor, a respeito das suas mensagens, a respeito do reino de Deus, eu não sinto que a alegria de servir a Deus da forma com que eu estou servindo. No rigorismo das sinagogas, nas leituras, nas cantorias, nos ensinamentos dos rabinos, dos mestres. Então Jesus, diz a palavra que quando o jovem se manifestou assim, Jesus sentiu assim uma profunda afeição pela sinceridade com que ele se manifestou. E Marcos registra, né, que Jesus o amou, né, e Jesus ama a todos, né, que coisa boa. Então Jesus foi exatamente aonde estava o impedimento para que aquele jovem se libertasse e pudesse viver a plenitude da graça da vida que Deus tem para nós, para que ele pudesse enxergar a porta de entrada do reino de Deus, não através do formalismo, da obediência, da regulamentação, do agendamento mental, mas através de uma vida conduzida pelo Espírito, uma vida de libertação, não de libertinagem, né, essas coisas terríveis que as pessoas pensam, mas uma vida livre, a verdade que liberta, livre em Deus, uma vida abençoada, uma vida conduzida pelo Espírito, na suavidade do Espírito, né? Ouvindo atrás de nós uma voz dizendo: esse é o caminho, andar por ele. Em qualquer desvio, o Espírito Santo vem como aquele companheiro que habita em nós e nos conduz novamente ao caminho da retidão que agrada a Deus. Então Jesus foi exatamente no ponto nevrálgico da questão. Disse: então só uma coisa te falta. Jesus sabia que ele era muito rico. Vende o que tens, distribui para os pobres. Aí, uma vez que você estiver liberto desse tesouro que está no seu coração, você vem e me segue. E você vai ter um tesouro no céu, você vai descobrir toda essa riqueza que você está procurando. E a palavra de Deus diz que o jovem ficou decepcionado com essa resposta, ele não esperava. E ele se afastou triste, ele deu as costas para Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. E aí é a questão que eu quero refletir com os irmãos em breve tempo. Quão difícil é quando Deus requer alguma coisa de nós para que nós tenhamos sucesso, para que nós sejamos felizes e abençoados e tenhamos uma vida espiritual plena, prazerosa, onde a gente saiba usar o mundo sem se comprometer com ele, confiar em Deus, saber que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, que nós não estamos desamparados, né?
com ou sem riqueza, com ou sem bens, nós vamos estar felizes da mesma maneira. Porque não são as coisas deste mundo que nos prendem, mas é a nossa esperança na vida eterna, no reino de Deus, naquela coisa boa que Pedro fala, né, que traz ao nosso coração as palavras de vida eterna que só Jesus tem. E é nesse sentido que a gente medita. Quando o Senhor requer alguma coisa de nós, às vezes o que se observa é o apego. Nós somos apegados às coisas. E nós ficamos profundamente aborrecidos com a resposta. E preferimos muitas vezes nos agarrar naquilo que é temporal, que é efêmero, que vai ficar por aí. O apóstolo Paulo diz: nós viemos para esse mundo sem nada e vamos voltar sem nada. Vamos sair desse mundo sem nada. Então, para que o apego? Vamos acumular os nossos tesouros nos céus. Jesus disse que quem quiser segui-lo, tome a sua cruz, não de sofrimento, mas crucifica a sua carne, com as suas paixões, concupiscências. Renuncia a muita coisa, renuncia a si mesmo, abre mão de alguma coisa, às vezes, que está prendendo você, impedindo que você seja feliz, que você caminhe, que você tenha sucesso. O Senhor já mostrou isso para você muitas vezes e você fechou o seu coração, fechou o seu ouvido. Você ouviu, mas fechou o coração. E não aceitou a sugestão de Cristo. Então vai continuar caminhando triste. A palavra de Deus diz que ele se afastou triste porque era dono de muitas propriedades. Então tire essas propriedades do seu coração, se liberte, ouça a voz de Jesus, liberte como Zaqueu se libertou. Espontaneamente, sem que Jesus falasse nada, ele decidiu que ia vender os bens, distribuir para os pobres, que ia se acertar com as pessoas a quem ele extorquiu, porque ele queria o que? A vida eterna. Ele encontrou em Cristo a paz, o caminho, a segurança. Ele encontrou em Cristo a visão de Deus, a consciência de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Então, quando o Senhor falar com você assim, só uma coisa te falta, vende o que tens, não resista. Faça a vontade de Deus e você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.